Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar na presença do Pai. E que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar no nosso coração. Hoje um tema, como já foi falado, um tema importante para nós, né? Que uma data que mudou a nossa vida, que mudou a história da humanidade, e por conta desta história, dessa mudança, dividiu, né, os calendários, amém? Que hoje fazem parte da nossa história, da nossa vida. Amém? Então vamos continuar nesse espírito de adoração, que é uma pena que muitos não possam estar aqui, mas realmente essa data é uma data que nós devemos guardar no nosso coração como uma data muito especial para todos nós, amém? Que o Espírito Santo ministre. Mas eu não quero hoje aqui entrar no mérito, na discussão de qual a verdadeira data para se comemorar a Páscoa, né? Se deve ser utilizado o calendário judaico, que é o calendário lunar, ou se deve ser usado o calendário egípcio, que é o calendário solar. Segundo o calendário judaico, a Páscoa deveria ser comemorada no primeiro mês de Nissan, que segundo os judeus seria por volta do dia 22 de abril. Mas que, conforme historiadores, de acordo com o Concílio de Nicéia, que aconteceu no primeiro século, por volta do ano 325, organizado por Constantino, onde participaram cerca de 300 bispos, né, que definiram que a Páscoa deveria ser comemorada no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de inverno. Eu não quero entrar nesse mérito, discussão de qual é a data correta. Vamos deixar isso para os eclesiásticos, né? O que eu quero hoje é trazer ao nosso entendimento qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando você pensa em Páscoa, o que vem à sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em Páscoa. Feche seus olhos, vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar. Pai, em nome de Jesus, graça te damos, ó Deus, por esta noite, por esse dia especial. Obrigado. Obrigado, Deus, por todo momento da história, Pai. Obrigado pelo teu Ebenezer. Até que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para celebrar, festejar, para agradecer. Deus, esse momento tão importante, Pai. Que hoje, Senhor, esperamos a Deus que Teu Espírito Santo venha trazer a revelação aos nossos corações, à nossa alma, à nossa mente. Da importância, ó Deus, Pai querido, deste momento nas nossas vidas, desse momento na história da humanidade, Pai. Senhor amado, que toda barreira, todo empecilho, toda seta do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas mentes, contra as nossas almas, cesse toda atuação e caia por terra. Deus amado, sabemos, ó Deus, da luta, Senhor, que é em nossa mente quando falamos de um assunto de tal profundidade, de tal revelação, que muda, Senhor, o entendimento das nossas vidas, das nossas mentes, das nossas famílias. Eu te peço, Espírito Santo, traz a revelação, traz a unção, traz a graça. Deus, e que o Senhor dê ordem aos teus anjos, esteja cercando, ó Deus, cada porta, cada entrada, cada saída da nossa alma. Deus, e cada palavra encontre, ó Deus, terra fértil em nossas almas. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, exaltado somente a ti, ó Pai. Para isso estamos aqui, que o teu Espírito venha ministrar verdadeiramente aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós lembramos do quê quando pensamos em Páscoa? Para muita gente, lembra do coelho,
né? Para outros, o ovo sei lá, da Garoto, da Copenhague, seja lá. Isso é por uma razão muito simples. Nós vivemos uma cultura pagã. A Páscoa é uma das festas mais distorcidas da nossa geração. Hoje, o comércio, o secularismo, o consumismo, inverteu completamente e esvaziou por total o significado e o conteúdo da Páscoa. Hoje, substituíram o cordeiro por um coelho. Substituíram o sangue pelo chocolate. A Páscoa hoje nada mais é do que a corrida, né, às lojas para se comprar um ovo de Páscoa. Quanto maior, melhor. Mas o que tem a ver o coelho com a Páscoa? O que tem a ver o chocolate com a Páscoa? Absolutamente nada. A Páscoa é uma festa cristã. A Páscoa aponta, lá na sua origem, para a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E naquela noite da libertação do povo, um cordeiro imaculado, sem defeito, foi morto. E seu sangue aspergido nos batentes das portas. E quando o anjo da morte passou no Egito, matando todos os primogênitos, os israelitas, cujas famílias estavam debaixo do sangue do cordeiro, foram poupados da morte. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. A Páscoa fala da morte de Cristo na cruz, do seu sangue vertido. E todos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, têm livramento da morte eterna. Tem remissão de pecado, tem salvação eterna, tem vida abundante com Deus. A Páscoa refere-se à pessoa de Cristo, à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo. Foi na festa da Páscoa que Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém, foi preso, acusado, condenado e executado, pregado na cruz e sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, vitoriosamente, gloriosamente. E ele arrancou o aguilhão da morte, ele derrotou a morte, ele triunfou sobre a morte. E hoje todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm uma viva esperança, uma gloriosa esperança. A Páscoa é a festa da esperança, é a festa da vida, a festa da salvação. Mas a distorção da Páscoa, isso é por uma razão muito simples. Nós vivemos numa cultura pagã, e a celebração de Páscoa, através de trocas de ovos, era uma celebração que vem desde a Babilônia. Havia uma lenda na Babilônia, que uma mulher chamada Semiramis, esposa de Nimrod, tinha um filho chamado Tamuz, e esse Tamuz um dia vai para uma caçada de javali, e ele é morto por um javali. Então ela teria feito um jejum de 40 dias, né, diz a história, e depois de 40 dias ele teria ressuscitado. E a partir desse momento, eles celebraram a ressurreição de Tamuz, trocando ovos. E esta prática é muito comum em diversos países do mundo, tá? Não é de agora, mas é uma prática completamente pagã. Não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa judaica ou cristã. É muito importante que você entenda, porque a Páscoa é a base, é o fundamento da nossa fé. Para vocês terem uma ideia, a palavra pesar, no hebraico, significa passar por cima. E esse conceito está, por exemplo, na palavra inglesa Passover. Pass, passar, over, por cima. Mas existe uma outra palavra que é muito mais comum, muito mais utilizada nos Estados Unidos, que é Easter. Essa palavra vem da cultura pagã. Easter vem de estar, que é Astarote,
a mulher de Baal. Então vejam como nós vivemos numa cultura chamada cristã, mas que na verdade está completamente influenciada pelo paganismo. Hoje você vai entender o que é a Páscoa. Nós queremos entender o que nós celebramos, amém? Então eu peço que você fique atento, acompanhe, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Nós não vamos ler os versículos todos agora, porque nós vamos ler de maneira gradativa. Você se lembra que o povo de Israel foi escravo durante 400 anos no Egito. E Deus levanta Moisés para que Moisés leve o povo e liberte o povo. O faraó não aceitou e Deus começou a manifestar o seu poder através de pragas. 9 foram as pragas, e nenhuma delas surtiu resultado no sentido de que Faraó libertasse o povo. Então Deus diz que vai mandar uma última praga, e ele avisa Moisés: agora Faraó vai deixar vocês irem. E nesse momento, Deus estabelece a Páscoa. Ele diz que Moisés oriente a cada pai de família a fazer algo muito interessante. Eles eram todos pecuaristas, né, vamos dizer assim, todo mundo tinha uma criaçãozinha para comer. Então, cada pai de família deveria pegar ou uma ovelha, ou um carneirinho, né, ou um cabritinho de 1 ano, macho, que não tivesse nenhuma mancha, nenhum defeito, nenhum osso quebrado, nenhum problema de pele, nem sarna, nem nada. Ao 10º dia do mês de Nisan, que durante 4 dias, esse cordeirinho deveria ser examinado pela família. E no 14º dia, ele seria degolado, e o sangue deveria ser passado na verga da porta e nos 2 umbrais. Durante aquela noite, o povo de Israel estaria comendo ervas amargas, comendo pão sem fermento, deveriam cingir as suas vestes com cinto e vestir as sandálias, pegar o cajado, porque aquela noite seria a noite da libertação. E assim foi. Todo o povo obedeceu. E quando o Senhor passou sobre o Egito, todas as casas que não tivesse o sangue, né, untado nos umbrais e na verga, os primogênitos morreriam. Mas todos que estivessem dentro da casa, em cujos umbrais e vergas estivesse o sangue do cordeiro morto, os primogênitos não seriam mortos. E naquela noite, o horror foi tão tamanho no Egito que Faraó deu prata, deu ouro e mandou o povo embora. Desde então, toda celebração de Páscoa, o pai de família judeu reúne a sua família, celebram o Seder, que é a alimentação, que é a refeição original. E ali o pai de família conta como é que foi que o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Amém? Então, hoje nós vamos olhar aqui para o texto e nós vamos ver lições assim maravilhosas, muito aplicáveis às nossas vidas para o dia de hoje. A primeira verdade que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que a Páscoa marca o início de um novo ciclo. Veja o que o versículo 2 do capítulo 12 diz. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O calendário hebraico tem 2 inícios de anos. Assim como o chinês, por exemplo. Um é um ano civil. O calendário civil. Né? Já ouviram falar do Rosh Hashanah? Rosh, cabeça, Ra é o artigo, Shana, ano. Cabeça do ano, começo do ano. Rosh Hashanah, o início do ano civil, que fica entre setembro e outubro. Mas o calendário que de fato conta para Deus é o calendário espiritual. E o calendário espiritual começa no mês de Nisan, principalmente pelo fato de que a Páscoa estaria estabelecendo um novo período na história de Israel.
E a Páscoa deveria ser celebrada no 14º dia deste mês de Nisan. Qual é a aplicação para nós aqui? Da mesma forma que o cordeiro pascal, que foi degolado e morto entre os hebreus, iniciou um novo ano, um novo ciclo. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, também inicia um novo ciclo na vida daqueles que o aceitam. Quantos têm Jesus na sua vida aqui? Então a palavra de Deus diz para você que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E portanto, eu tenho o direito e a oportunidade de um novo começo. Satanás está preocupado com o seu passado, Deus está preocupado com o teu futuro. Satanás quer que você olhe para o Egito, Deus quer que você olhe para a terra prometida. Satanás quer mandar te manter encarcerado, Jesus quer te libertar, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele, pois, quem o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Amém, querido? Então, querido, a Páscoa simboliza um novo começo, uma nova oportunidade. Então, em Jesus, eu tenho uma nova oportunidade de recomeçar. A segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto era que o cordeiro deveria ser comido por toda a família. Era para toda a família. Versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si o cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então eles deveriam separar um cordeiro, não para cada pessoa, mas um cordeiro para cada família. Sabe por quê, querido? Porque no coração de Deus, a salvação sempre diz respeito à família. Quando Deus salvou Noé, a Bíblia diz que só havia um justo na terra, Noé. Mas quando veio o dilúvio, Deus livrou Noé, livrou com a família inteira. Noé, sua esposa, filhos e noras. Eu quero dizer para você que a salvação de Jesus é para a sua casa inteirinha. Talvez você não tenha ainda todas as pessoas convertidas, mas a promessa de Deus vai chegar na tua família, não vai ficar nenhum sem se converter. Você crê nisso, meu querido? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Se você já se apropriou do cordeiro, ele vai ser suficiente para toda a tua casa. Amém? A terceira verdade que nós vemos aqui é que o cordeiro podia ser muito para uma família. E quando era assim, eles tinham que chamar outra família para se juntar e ambas as famílias comerem juntos. Veja o versículo 4, diz assim: mas se a família for pequena demais para um cordeiro, veja, pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Ou seja, a família pequena não dava conta de comer o cordeiro, então ele chamava outra família e celebravam juntos para comer todo o cordeiro. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Não importa quais sejam os seus problemas, pode ser muitos, diversos, problemas intransponíveis, problemas que humanamente falando são insolvíveis, mas eu quero dizer que um cordeiro será suficiente para a sua família. Amém? Para você, para a tua casa, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, não vai ser ninguém deixar de receber a bênção. O cordeiro nunca é pouco para a sua família. Cordeiro pode ser demais. E quando é demais, tem que ser partilhado com o vizinho. Deus não vai só abençoar a tua casa, mas vai abençoar as pessoas que estiverem perto de você. Quem morar perto de você vai ser abençoado, porque a bênção do cordeiro na tua casa vai alcançar o outro. Amém? Querido, o suprimento do cordeiro nunca falta, esse é o princípio de Deus. Jesus encontrou um menino quando viu a necessidade de uma multidão inteira. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas ali estava o Cordeiro de Deus. E multiplicou. E quando multiplicou, todos se fartaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Este é o princípio de Deus. A provisão do cordeiro nunca faltará, vai sobrar. A próxima verdade diz respeito ao preparo do cordeiro, como ele deveria ser preparado. O verso 5 e 6 dizem como: o
cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarás ou tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Sem defeito. A coisa era tão importante, querido, que durante 4 dias, do 10º dia até o 14º dia, o pai de família ficava examinando o cordeiro. Porque talvez aparentemente ele não tivesse nenhum problema, não tivesse nenhuma mancha, né? Mas poderia ter uma unha quebrada, poderia ter um ossinho quebrado, poderia ter um problema de pele, né? Que tivesse debaixo da lã. Então, durante 4 dias, ele tinha que ser minuciosamente examinado, tinha que ser perfeito. Sabe por quê? Porque o cordeiro apontava para o Filho de Deus, que era perfeito. E você sabe que na crucificação era muito comum, porque a crucificação é uma morte extremamente dolorosa, mas ela era lenta. Então, frequentemente os romanos quebravam as pernas das pessoas crucificadas para que elas morressem antes. Mas a Bíblia diz que Jesus não teve nenhum osso quebrado. Sabe por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, perfeito. Não podia ter mancha nem mácula, porque ele era sacrifício para Deus. Amém? Então, o preparo era necessário, e João Batista entendeu perfeitamente quando viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia anterior, Jesus estava chegando ao mar da Galileia, e ele foi para ser batizado por João Batista. E João Batista ouviu e falou: não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não posso te batizar, sou eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus: é importante que se cumpra todas as coisas. Ele era perfeito, mas ele estava se identificando com os pecadores, com os quais eles vinham salvar. Amém, querido? Então, o preparo era muito importante. E é importante que você entenda também que nesses 5 dias, 11º, 12º, 14º, segundo os rabinos, era o tempo suficiente para uma avaliação minuciosa. Mas Jesus chegou em Jerusalém, querido. Ele morava na Galileia, em Cafarnaum. Ele chegou em Jerusalém exatamente no 10º dia, não foi nem um dia antes e nem um dia depois. E durante os quase 5 dias, ele também foi examinado por todos, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pelo Sinédrio, por Herodes, por Pilatos, e todos não viram dolo nele, não viram culpa nele, não viram mancha nele, ao ponto de os líderes de Israel dizerem: nós vamos ter que inventar uma história para matar esse homem, porque ele é um problema para nós, mas ele é inimputável, não há dolo nele. Pilatos lavou as mãos e falou para mim: eu vou ter que liberar esse homem, não tem pecado. Eu lavo as mãos e a multidão crucifica. Esse é o Cordeiro da Páscoa. No 10º ao 14º dia, sendo examinado por homens, pelo próprio Deus, que do céu e olha e fala: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem me alegra a ele ouvir. E por fim, examinado pelo próprio diabo. Porque quando ele morreu por causa da nossa culpa. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno. E quando ele desceu ao inferno, ele levou cativo o cativeiro. Eu imagino como foi essa cena. Jesus desceu em espírito ao que chama-se as mansões dos mortos, ao Hades, ou ao Seol. E quando ele chega morto por causa dos pecados, dos nossos pecados. Mas ele vai se aproximando de Lúcifer. Porque, querido, entenda uma coisa. Aos olhos de Deus, enquanto o homem não peca, ele é de Deus. A partir do momento que ele peca, ele passa a ser escravo do pecado. É por isso que a Bíblia diz assim: ele vos libertou do império das trevas, veja, império, e vos transformou para o reino, império das trevas, reino dos filhos do seu amor. No momento que o homem peca, ele é escravo do diabo. Mas como Jesus nunca pecou, e ele recebeu a nossa culpa, ele nos arranca
império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O império deixa as pessoas subservientes. No reino, elas servem livremente, voluntariamente, para glorificar aquele que os libertou. Amém, querido? E quando Jesus chega no império das trevas, ele era inimputável, sem mancha, sem culpa, sem pecado. E a Bíblia diz que ele arranca das mãos do diabo as chaves, todo o escrito de dívidas, a minha e as tuas dívidas, e leva cativo o cativeiro para a presença de Deus. Aleluia. Páscoa é isso, querido. É o Filho de Deus morrendo para nos libertar. Amém? Então Jesus passou por um grande exame, não só nas suas palavras, como nos seus sentimentos, nas suas intenções, nas suas atitudes, e em tudo. E foi puro. Ele amou aos que os bofetearam, perdoou aos que os traíram. Em nada ele pôde ser culpado. Mas algo mais extraordinário, o sangue do Cordeiro deveria ser colocado nos umbrais e na verga das portas. Vejam que os versículos 7 e o versículo 12 e 13 dizem: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais, de um lado e de outro, e na verga, em cima da porta, nas casas que o comerem, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, porque eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, veja, vendo o sangue, passarei por cima de vós. Passar, ou passover, ou passar por cima. E não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Imagina que isso aqui, querido, ó, isso aqui é a porta, né? O sangue deveria estar aqui e deveria estar aqui. O que parece isso? Aqui, aqui e aqui. Sabe o que é mais lindo? É a figura da cruz. Deus está dizendo assim: você passe o sangue do lado de fora da porta, e não do lado de dentro. Deixa eu te perguntar, quem estava lá dentro via o sangue? E quem estava olhando de fora? Quero falar algo aqui para você receber isso na tua vida e nunca mais ter dúvida. Porque a dúvida da salvação não é um ato de humildade, é um ato de ignorância. Tem muita gente que fica pensando: será que eu sou salvo? Será que eu mereço? Deus fala: quando eu passar, eu verei o sangue. Não importa quem estivesse lá dentro, não importa se eles eram bons, se eles eram maus, se eles estavam agindo bem, se eles eram santos, onde eles estavam, do lado de dentro, o sangue protegia. Sabe o que Deus está dizendo para nós, querido? Você crê no sangue de Jesus? Você crê no Cordeiro? Você se apropriou do Cordeiro? Comer a Páscoa é isso, se apropriar daquilo que Jesus fez. Você está dentro da casa, e o sangue está fora. Você pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Deus, a salvação não depende daquilo que Deus vê em nós, porque o olhar dele vai estar dirigido para o sangue do seu Filho Jesus. Amém, querido? Essa é a maior verdade da vida cristã, a maior bênção das nossas vidas cristãs. Se posicione daquilo que Deus conquistou na cruz. E quando Deus olha para você, a sua salvação depende do lado que você está em relação ao sangue. Se você creu em Jesus, o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre a tua vida. Se você crê em Jesus, o sangue está no umbral das portas do teu coração. E quando Deus olha para você, Ele não vai julgar os seus pecados, nem os seus acertos, as suas virtudes,
nem os seus erros. Ele já julgou o que Jesus fez. E ele é justo e recebeu a nossa condenação, para que nós, pecadores, recebêssemos a sua justiça. Não é tremendo isso? Eu olharei e verei o sangue, e não ferirei aos filhos de Israel com nenhuma das pragas. O diabo quer que você fique achando que você merece praga, maldição. Querido, você não merece maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que está pendurado no madeiro. E a Bíblia diz em Gálatas 3, querido, Cristo nos resgatou da maldição. Sabe quem amaldiçoa? Deus, quando o homem quebrou as leis. Mas nós não estamos mais debaixo das leis. Nós estamos debaixo da graça, do reino, da luz. Nós não estamos mais debaixo de maldição, porque quem levou a minha maldição foi o Senhor, amém? E quando Ele olha para você, Deus vê o sangue do Cordeiro e passa por cima, pass over. Você está liberto, você está livre da maldição e recebe as bênçãos de Deus. Isso é Páscoa. Ele quebrou a maldição que era sobre nós. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, mas tem a ver com resgate. Com resgate. Aleluia. Isso é Páscoa. A coisa é tão tremenda. Eu quero que você entenda, o apóstolo Paulo fala nos Hebreus que tudo isso é sombra dos bens que viriam no futuro. Em outras palavras, o cordeirinho que morria era só uma figura, tipo, do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que quando eles saíram com ouro e prata, fala de provisão. Nenhum inválido, e a palavra inválido no hebraico, cachal, significa manco ou cambaleante. Saíram do Egito, num dia eles eram escravos, no dia seguinte era livre. Se a sombra da verdadeira Páscoa fez isso, o que dirá o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido? Aleluia. A sexta verdade que nós vemos nesse texto nos fala de como o cordeiro deveria ser comido. Versos 8 a 10. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, veja, assada, com pães asmos, pães sem fermento, ervas amargosas a comerão. Não comereis dele não cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, ou ao fogo, a sua cabeça com as pernas e com a sua fressura. Nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Deus está falando, eu não quero cordeiro na água fervendo, não. Eu quero cordeiro no fogo. Você sabe por quê? Porque o fogo na Bíblia fala de juízo. E o cordeiro que liberta tinha que passar pelo juízo. Isso é o que se chama de justificação. Você é justificado, isso é o que Jesus fez por você, querido. Então, o que isso nos ensina? Deus fala, tem que comer o cordeiro que passou pelo fogo. Por quê? Porque se Jesus fosse um grande pregador, se ele tivesse contado as lindas parábolas que ele contou, se ele tivesse feito as maravilhosas curas que ele fez, e não tivesse morrido a morte que eu e você precisaríamos, nós ainda assim iríamos para o inferno. Você está entendendo? Portanto, o fogo fala da morte, do juízo de Deus sobre Jesus. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entenda uma coisa, querido. O mundo está abundando no pecado. Tem muitos tipos de pecados. Mas a graça superabunda. Essa é a verdade da Páscoa. Por isso que o diabo quer que a gente pense no coelho. Que a gente pense no ovo de Páscoa. Quando a gente deveria pensar no cordeiro que foi morto. Não vou comer carne, vou comer só peixe. De onde veio isso? Isso é bobagem, querido.
mas é só mais uma estratégia introduzida através da religiosidade de algumas religiões para te afastar da memória do Cordeiro, assim como fizeram com o coelhinho da Páscoa. A verdadeira Páscoa, você come cordeiro, para lembrar do Cordeiro de Deus que foi morto, e o texto diz que ele deveria ser assado no fogo e deveria ser comido inteiro. Páscoa é dia de celebração. Aproprie-se do Cordeiro assado na justiça de Deus e seja livre em nome de Jesus. Amém, queridos? Querido, para de olhar para o passado. Nós temos que olhar para o futuro. Quem acusa é o diabo. Pode ter certeza de uma coisa. No último dia, a diferença do lugar onde você vai ficar tem a ver com o que Jesus é para você. Se ele for só um mestre, você não vai entrar no céu. Se ele é só uma pessoa que você admirou, você não vai entrar no céu. Mas se ele entrou no teu coração, como o Senhor e Salvador da tua vida, você tem o seu nome escrito no livro da vida. E naquele grande dia, você estará presente na presença de Deus. Pare de ter expectativas ruins de Deus. Deus não quer te pegar na esquina. Deus não quer te pegar na curva. Deus já enviou o melhor para você. A palavra de Deus diz que Deus não propôs o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Deus tem bons planos para você, para sua casa, para tua família, de liberdade, de salvação, de cura, de provisão. Deus já fez o melhor. Agora você tem que comer do Cordeiro, se apropriar do que Ele já fez. Você entendeu agora porque Ele nos orientou para comer do pão e a beber do vinho em memória dEle? Até que venha, até que venha, até que venha. Isso acaba com qualquer vaidade, querido. Porque todos somos nivelados por baixo. Porque diante dele, somos só pecadores. Você sabe que, certa vez, Jesus estava tendo uma conversa com um líder, com um fariseu. Ele dizia assim, eu estou parafraseando, usando palavras mais dos nossos dias. Você sabe por que você não me ama? Porque você não entendeu os seus pecados. Essa mulher adúltera, ela me ama, porque ela muito foi perdoada. Quando você tem consciência dos seus pecados, você ama Jesus. Porque o que Ele fez por mim e por você, e trocar de lugar com a gente. Não é lindo isso? Então Páscoa deveria ser contada pelos pais. Os pais deveriam reunir seus filhos e contar o que é Páscoa. Satanás não quer isso, ele prefere que você fale do coelho. Porque somente o Cordeiro traz salvação. A sétima verdade que nós vemos nesse texto diz respeito a como os israelitas deveriam se portar naquela noite. Versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja o que Deus está dizendo. Olha, imagine uma pessoa com os lombos cingidos, com cintos, com os sapatos nos pés e cajado na mão. Está pronto para quê? Está pronto para sair. E aí ele diz, esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que é a Páscoa do Senhor? É prontidão. Prontidão para ser livre do Egito. Prontidão para caminhar para a liberdade. Querido, tem crente que vive 10 anos dentro da igreja e ainda pensa que não ficou convertido. O cara está 10 anos da igreja, você chama ele para fazer alguma coisa, na área eu estou preparado. Meu irmão, dá licença. A Páscoa significa que você está pronto agora. Olha para o teu irmão e fala para ele, você está pronto em nome de Jesus agora. Cinge os lombos, bota a sandália nos pés, pega o cajado e vamos para a liberdade, porque a bênção de Deus está à nossa espera. Amém, querido?
Amém? Aleluia. Receba isso, querido, para a tua vida. Prontidão. Esteja pronto. Querido, se um povo ficasse ali naquela letargia, não, vamos comer a nossa Páscoazinha tranquila, Faraó ia mudar de ideia, ele ia continuar escravo. Quando você entrega a vida para Jesus, esteja pronto, querido, para seguir na direção da liberdade. Não olha para trás, não tenha saudade do Egito, porque o que tem à sua frente é muito melhor. Tem muitos crentes que não entendem que Jesus veio para nos libertar. Você não precisa viver em cadeias, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, porque Jesus veio para nos libertar. Amém, queridos? Eu quero concluir a palavra dizendo que 1500 anos se passaram desde que a primeira Páscoa foi estabelecida. E agora, num ano muito especial, de aproximadamente 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Cada família tinha separado o seu cordeirinho e no 10º dia examinou até o 14º. Mas um homem, pai de família muito especialmente, fez isso também. E esse homem era o sacerdote. E no 14º dia, às 9 horas da manhã, que horas que eu falei? Ele subiu a rampa do altar e prendeu, amarrou o cordeiro e o deixou em cima do altar, onde seria depois aceso o fogo para ser queimado. Na mesma hora, fora da cidade murada, o Cordeiro de Deus, Jesus, estava subindo a rampa do seu altar, no Monte Calvário. E às 9 horas em ponto, ele foi crucificado. Um estava amarrado, aguardando a consumação. O outro, pregado numa cruz, aguardando o tempo do juízo. Ao meio-dia, houve trevas. E essas trevas, elas foram tão poderosas, nuvens tão espessas, que a luz do sol desapareceu. Por quê? Porque o sol da justiça, que é Jesus, estava com a sua luz absolutamente coberta, para que nós que andávamos em trevas, pudéssemos andar na luz. E Deus é caprichoso, porque no dia que Jesus nasceu, à meia-noite, os anjos apareceram aos pastores e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E naquele momento houve um grande clarão, porque glória é sinônimo de luminosidade, de luz. Quando Jesus nasceu, à meia-noite se tornou clara como o meio-dia. Quando Jesus morreu, o meio-dia se tornou escuro como a meia-noite. Para que eu e você, que andávamos nas trevas, pudéssemos andar na luz. A luz do Senhor brilhou, a luz do sol da justiça foi coberta, para que a sua luz, a luz dele fosse apropriada por nós que estávamos nas trevas. E às 3 horas da tarde, o sacerdote sobe a rampa, degola o cordeiro e o joga no fogo do altar. E quando ele faz isso, ele brada para a multidão: está consumado. Exatamente às 3 horas, a palavra de Deus diz que Jesus, ali não só como cordeiro, mas como sacerdote, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E bradou: está consumado. Está consumado. Um sacerdote humano no Monte Moriá, um outro sacerdote divino no Monte Calvário. Está consumado, querido, significa que não tem mais o que ser feito. Você não anda, você não busca santidade para ser salvo.
Você busca a santidade por amor e por gratidão, porque você já foi salvo, porque o trabalho de Jesus já foi consumado. Então diga para o teu irmão que está do teu lado, fala para ele: meu querido, está consumado. Você crê nisso, querido? Esse foi um momento de glória e de vitória. Agora, para encerrar essa mensagem, deixa eu te mostrar como a obra de Deus é perfeita. Veja que interessante. Foi num jardim que o homem pecou e desobedeceu a Deus. Mas também foi num jardim que Jesus, o segundo Adão, decidiu dizer sim para Deus e não para a sua carne. E foi num jardim que ele recuperou para nós a nossa vida eterna, que foi perdida no Éden. No jardim do Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. No jardim do Getsemane, o homem foi convidado para voltar para a presença de Deus. Porque ali, quando Jesus disse não para o diabo e disse sim para o Pai, ali começou a vitória, que culminou na morte, na cruz e depois, posteriormente, na ressurreição. Amém, querido? Esse é a maior vitória. Esse é o maior momento de triunfo da vida cristã. A nossa salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Está consumado. É muito importante que, como igreja, nós entendamos isso. Você sabe o que o povo judeu, por que ele é um povo que prospera tanto? Judeu, para vocês terem uma ideia, uma terra onde 75% do seu território é deserto. Começa por aí. Uma terra dos judeus, onde tem inimigo de todos os lados. Vocês sabiam que a maior parte das maiores patentes tecnológicas são de judeus? Você sabia que a maior parte das descobertas científicas da medicina são de judeus? Este povo tem algo diferente. E uma coisa, eles passam de pai para filho. Em cada celebração do Pessah, da Páscoa, o pai reúne a sua família e conta: nós éramos escravos, mas Deus nos libertou. E o povo judeu aprende a ter autoestima, não por confiança própria, mas por entendimento de um chamado divino. E de pai para filho, a palavra é ensinada. Hoje nós deixamos que o mundo ensine os nossos filhos, que a escola ensine os nossos filhos, que as igrejas ensinem. Você é o sacerdote da tua casa. É você que deve contar para o teu filho que, se ele entregar o coração para Deus, ele vai prosperar em tudo que ele fizer, aonde ele colocar a planta do seu pé. É você que é o sacerdote da tua casa, que vai ensinar a ele que os valores da fé, do entendimento e da entrega a Deus valem mais do que qualquer coisa na vida. E assim você garantirá que os seus filhos sejam brilhantes. O Cordeiro Pascual trouxe libertação aos cativos, para que o salmista pudesse abençoar a tua família no Salmo 128, declarando: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira verdadeira, videira frutífera, ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás desde Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás o filho dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Porque é isso que Deus quer para a tua família. Páscoa deve ser celebrada pela família, querido. Jesus é suficiente para toda a tua família. Muito mais importante do que você dar uma escola de alto nível. Podemos dar, se podemos, glória a Deus. Mas o que vai fazer do teu filho, da tua filha, alguém diferenciado, é a tua fé e o seu entendimento do que Deus fez na vida dele. Amém? Feche os teus olhos. Oh Deus, a
A primeira coisa que você vai dizer para Jesus agora é dizer: obrigado, Senhor, porque já está consumado. Nunca mais deixe o inimigo roubar a tua alegria, a tua certeza, porque o que faz você de uma pessoa sã, uma pessoa saudável, uma pessoa livre, é você estar do lado de dentro e o sangue está do lado de fora. Aleluia. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, querido. Aleluia. Se você hoje entrou aqui e tem essa certeza da salvação, e tem a certeza de que Deus tem feito e quer fazer algo na tua vida e mudar a tua história para sempre, hoje não há melhor dia do que para você entregar a tua família para o Senhor. Não importa o tamanho dos seus problemas, as suas dificuldades, o Cordeiro é suficiente para você. Aleluia. Graças a Deus. Põe a mão no teu coração, vamos orar juntos. Diga: Jesus, hoje eu entendi que o Senhor é o Cordeiro que morreu no meu lugar. Eu quero me entregar meus problemas, a minha família, a minha vida. Eu quero confessar que a partir de hoje eu quero estar do lado de dentro sempre, e o sangue de Jesus estará do lado de fora. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, para que tu sejas o meu único Salvador. Cuida de mim, cuida da minha casa, porque eu estou me entregando. Amém. Amém. Agora, eu gostaria que você ficasse de pé. Você entendeu hoje o que a palavra diz? O diabo quer que você olhe para o seu merecimento. Isso chama meritocracia. Entende? Diga assim: meu Deus, diga isso. Meu Deus, eu não mereço a salvação, mas Jesus merece. E Ele me deu. E eu creio. E eu recebo. Então diga isso: nunca mais eu vou duvidar da minha salvação, porque a obra dele já está completa, já está consumada. E eu estou debaixo do poder do sangue do Cordeiro. Senhor, eu e minha casa seremos completamente abençoados, restaurados em todas as áreas. Nenhuma maldição entra na minha casa, porque o sangue do Cordeiro quebra todas as maldições. Eu creio, estou debaixo da tua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga: na lei eu estava condenado, na graça eu estou liberto. Na lei eu vivia na morte, na graça eu ressuscitarei no último dia, para a honra e glória de Jesus Cristo, no meu Senhor e Salvador. Amém, querido? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.